Programa Inove-se. Oferecimento: sua internet sempre trava na melhor parte? Destrave. Assine Vivo Fibra. Unio Group. Orientação médica por telefone 24 horas. Hoje é segunda-feira e está começando mais um programa Inove-se. Você já ouviu falar da lei LGPD? Nunca nem vi. O advogado Rodrigo Vera vai falar sobre isso hoje, que é uma lei que entrou em vigor agora em agosto de 2020, mas foi sancionada pelo nosso ex-presidente Michel Temer em agosto de 2018. Vamos saber tudo sobre essa legislação. Hoje no quadro Pensa Não Só Vai, a Polihab vai ensinar várias técnicas da yoga, você não pode perder. A yoga, que é um tipo de exercício que trabalha respiração, trabalha concentração e tem muitos outros benefícios. E em virtude do Setembro Amarelo, a Jânia Corrêa no quadro Job News vai mostrar como o trabalho pode influenciar com pensamentos suicidas. Você não pode perder, é um assunto muito importante. O programa Inove-se dessa segunda-feira já está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Inove-se. Nessa segunda-feira, o programa está muito rico de informação importante. Você já ouviu falar da lei LGPD? Não tô lembrado, não. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei foi sancionada pelo nosso ex-presidente Michel Temer em agosto de 2018. E agora, em agosto de 2020, ela passa a entrar em vigor. Então, todos os dispositivos e os sistemas online e também offline que utilizam os nossos dados pessoais precisaram se adaptar. O advogado Rodrigo Vera vai contar pra gente, vai explicar o porquê dessa mudança e como essa lei vai impactar nos dias atuais. Olá, Charles. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no programa Inove-se e hoje nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, ou melhor, LGPD. Essa lei, que foi sancionada em 2018 e após inúmeras discussões, prorrogações e incertezas, ela passa a valer a partir de agora. A lei ela recai sobre a responsabilidade das organizações, das empresas, no cuidado que deve haver com os dados colhidos, compartilhados dos terceiros, de pessoas, ou seja, dos titulares. Quando falamos em leis, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é multas e penalidades. E nesse caso, a LGPD não é diferente. Ela também traz inúmeras aplicações de sanções que as empresas que tiverem vazamento de dados poderão sofrer. Uma coisa que é importante destacar é que a multa de 2%, que muita gente comenta, do faturamento bruto anual da empresa, ela só vai começar a valer a partir de agosto de 2021. O que passa a valer agora é o direito já do titular em requerer para o controlador, ou seja, perante a empresa, várias solicitações, como por exemplo acesso aos dados, que esse dado seja revogado, o consentimento, que o dado seja destruído, e a empresa ela precisa se adequar para saber se há ou não embasamento legal para atender aquela solicitação. Tá, mas então o que efetivamente eu preciso fazer para adequar a minha empresa na LGPD? É importante destacar que a LGPD envolve sistemas, processos, consultoria, análise jurídica e principalmente uma mudança de cultura nas empresas. Sobre esse assunto, eu gosto de fazer uma analogia, quando eu falo de LGPD, com o Código de Defesa do Consumidor. Hoje todos os consumidores, todas as pessoas já sabem de cor o seu direito, as suas prerrogativas, E quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, todas as empresas tiveram que correr para se adaptar às novas regras, prazo de troca, arrependimento posterior, e hoje é uma coisa natural. Todo mundo já sabe e a gente nem imagina como seria sem essas regras. E trazendo para o cenário da LGPD é a mesma coisa. Hoje é difícil entender, talvez pela complexidade, pela forma como a lei foi escrita. Pensando nisso e entendendo a dificuldade com que as empresas têm para se adequar e entender
o que a lei realmente exige, a RioSoft desenvolveu uma metodologia dividida em fases, e cada fase tem um papel de suma importância nessa jornada de LGPD. Hoje a gente oferece esse serviço através de nossos canais de revendedores, no caso a Locus Sistemas, que é um representante nosso aqui do Espírito Santo, e outros canais espalhados pelo Brasil. Cada fase é facilmente adequada à realidade das empresas que a gente atua. Um caso prático que eu gosto de citar como exemplo é de um hospital onde na primeira fase, ali a fase de diagnóstico, onde a gente faz o levantamento dos processos, onde trafegam dados de pessoas físicas, descobrimos que o prontuário, que contém várias informações sensíveis, percorria vários setores de forma desnecessária, ao passo que o departamento financeiro, que só precisaria do e-mail ou de um telefone ou do nome para enviar um boleto ou um comunicado, tinha acesso a todas as outras informações do prontuário. Veja o risco e a vulnerabilidade para ocorrer um vazamento de dados. O nosso trabalho dentro dessas fases é justamente levantar esses processos, levantar esses documentos, entender a dinâmica da empresa para mapear processo por processo que trafega dados e dar a solução dentro da LGPD, seja por uma base legal, seja pela adequação, seja pela execução de um processo. Após fazer o levantamento prévio de todos os processos, documentos, políticas vigentes na empresa, nós controlamos esse fluxo de informações e desenhamos isso no que nós chamamos de inventário de dados por um sistema próprio, desenvolvido especialmente para a LGPD, o AlvScan. E por fim, o sistema ainda possibilita ao DPO que o mesmo consiga tomar as decisões em relação às atividades que a empresa deve ter, e gerenciar todo esse fluxo, todos os processos, documentos. Agradeço a esse espaço para podermos falar um pouco sobre esse tema que é tão extenso e complexo, e principalmente ao Charles Souza. Muito obrigado, doutor Rodrigo. É muito importante a gente ficar por dentro de tudo que muda nessa legislação, porque impacta bastante nos sistemas e nos dispositivos que a gente já utiliza. E também impacta muito no marketing digital. Se vocês não sabem ainda, pessoal, o Facebook ele já se adaptou a essa lei LGPD. Inclusive, para ele utilizar os nossos dados para fazer marketing, ele já pede a autorização na hora de configurar os anúncios. Nós vamos para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, a Polihab vem com tudo e ela vai ensinar as técnicas da yoga. Você não pode perder. É já depois do intervalo comercial. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Inove-se e agora Polihab vai ensinar algumas posições, alguns movimentos da yoga. Olha, a yoga é muito importante porque aumenta a sua flexibilidade, aumenta também a sua saúde e a sua consciência corporal. A Poli, ela já é muito experiente, então ela faz várias posições e ela vai ensinar um pouco pra gente agora. É com você, Poli. Sejam bem-vindos ao meu quadro Pensa Não, Só Vai em Casa! E hoje vai ser dedicado àquelas pessoas que não têm dormido bem, que sofrem de insônia, porque há pouco tempo eu entrei no mundo da yoga. Vamos lá? Algumas dicas para vocês anotarem antes de começar nossos exercícios. Procure um lugar bem calmo, de preferência que não tenha ninguém, para você se concentrar no que está fazendo. Durante os exercícios, tente liberar a mente, tenta esvaziar, se possível, meditar. Não se alimente antes dos exercícios, ok? Combinado? E vá no seu limite. Eu sou uma iniciante, não sei se você é, mas eu sempre vou até onde eu consigo e vou criando aqueles objetivos até alcançá-los. Mas dê tempo ao tempo, um dia a gente chega lá. Vamos? Agora vai começar!
posturas são desafiadoras para vocês se divertirem. O objetivo é tentar até conseguir. Não vale desistir, hein? São movimentos de força, equilíbrio e de flexibilidade para a gente realmente sair da nossa zona de conforto. Senão, o nome não seria desafio, concordam? O yoga é uma prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de forma interligada. Mas para conseguirmos todos os benefícios do yoga, são necessários pelo menos 3 meses de prática, pois à medida que vamos praticando a atividade, conseguimos ter maior consciência corporal e passamos a controlar melhor a mente para que ela influencie o corpo e assim todo o organismo trabalhe de forma harmônica e equilibrada. E aí, depois desse desafio, que tal aderir à prática do yoga? E aí, gostaram? Nossa, eu vou falar a verdade, tá? Só de demonstrar pra vocês, ó, já me deu sono. Ai, gente! Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, porque dá super certo. Toda segunda e quarta, às 8 horas, aqui no programa Inove-se. Não pensa não, ó, véi. Só vem! Eu quero saber se você aí de casa conseguiu acompanhar a Poli Rabi nessas técnicas da yoga que ela ensinou. Muito boa a sua dica de hoje, Poli. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, nós temos o quadro Job News com a Jânia Correia. O tema de hoje é muito importante e é em virtude ao Setembro Amarelo que nós estamos vivendo. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela é de prevenção ao suicídio. E a Jânia Correia vai abordar um tema muito importante: como o trabalho pode influenciar a nossa vida com pensamentos suicidas. Muito importante, é logo depois do intervalo comercial. Não sai daí, que é rapidinho. Você está assistindo Programa Inove-se com Charles Souza. Oferecimento: sua internet sempre trava na melhor parte? Destrave. Assine Vivo Fibra. Unio Group. Orientação médica por telefone 24 horas. Já estamos de volta com o programa Inove-se. Nesse terceiro bloco, Jânia Correia vai falar de um tema muito importante no quadro Job News: como o trabalho pode influenciar com pensamentos suicidas. É com você, Jânia. Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com você. E no Job News de hoje nós vamos conversar sobre como o ambiente de trabalho pode influenciar no pensamento suicida. Em pleno século XXI, a saúde mental ainda continua sendo um tabu social. E mesmo com o movimento do Setembro Amarelo nas redes sociais, a realidade ainda é marcada por preconceito. Mas o que fazer? Quais são os impactos do trabalho na sua saúde mental? O trabalho é uma atividade que permite o desenvolvimento dos nossos talentos potenciais e dos nossos sonhos. Pela convivência com os outros, desenvolvemos sentimentos de cooperação, solidariedade, autonomia e principalmente a independência financeira. Mas, dependendo da relação entre empregador e empregado e da atividade que você exerce, o ambiente de trabalho pode gerar vários problemas psicológicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. E apesar da fama de ser conhecido como um país naturalmente alegre, os dados apontam que cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem pelo distúrbio. E no ambiente de trabalho, são cerca de 40% das pessoas que apresentam níveis patológicos de estresse. Como anda a sua saúde mental no ambiente de trabalho? A pressão excessiva do trabalho e do mundo moderno podem gerar uma série de problemas de ordem emocional, como depressão,
estresse, ataques de ansiedade, síndrome de pânico e principalmente a síndrome de burnout. Essas doenças muitas vezes têm suas causas no ambiente de trabalho. A pressão psicológica, o ritmo agressivo de trabalho ou a carga horária excessiva são fatores de risco e quando o corpo e mente são levados à exaustão, podem ocasionar depressão e a ausência de tratamento podem levar ao suicídio. Temas ligados à morte geralmente causam mal-estar. Dificilmente as pessoas conversam com naturalidade sobre esse assunto. Quando a morte ocorre por escolha do próprio indivíduo, esse desconforto é ainda maior. Por isso é importante falar sobre suicídio e entender que não é frescura. O indivíduo ele está dando sinal que passa por um sofrimento psicológico. Mas como reconhecer esses sinais, principalmente no ambiente de trabalho? Não existe uma receita para identificar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida. Entretanto, o indivíduo em sofrimento pode dar sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos. Frases como "quero morrer" ou "agora nada faz sentido" podem ser traduzidas como um desejo de ajuda, de expressar a dor ou esperar que alguém ofereça algo. Outro comportamento comum são isolamento social, alimentação inadequada, impaciência, apatia, surgimento de condutas autodestrutivas como aumento considerável de consumo de álcool, drogas ou algum vício dentro e fora do ambiente de trabalho. Todos esses sintomas podem representar um pedido de ajuda realizado por uma pessoa que está passando por um grave problema de depressão. É indispensável que nas empresas sejam realizadas atividades preventivas sobre doença mental. Proporcionar um ambiente agradável e momentos de escutas contribuem para reduzir problemas emocionais dentro do ambiente de trabalho. Já que estamos no Setembro Amarelo, aproveite para refletir sobre o impacto do seu trabalho na sua saúde mental. Esse foi mais um Job News. Vejo você na próxima segunda-feira. Se cuide! Jânia Corrêa, muito obrigado pela participação. O tema de hoje é muito importante e colabora com a nossa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, muito obrigado, Jânia. Se vocês quiserem acompanhar os conteúdos do programa Inove-se e rever os conteúdos de hoje, você pode acessar o simnoticias.com.br. Lá tem todos os nossos programas, inclusive o de hoje. O programa Inove-se dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de todos vocês. Nós estamos aqui na Record News Espírito Santo de segunda a sexta às 8 da noite e também na TV Sim de segunda a sexta às 9 da noite. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, porque lá você encontra toda a nossa programação. É @RecordNewsES. Eu vejo vocês amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Hoje é segunda-feira e está começando mais um programa Inove-se. Só um minutinho, Larissa. O nosso presidente, nosso ex-presidente Michel Temer, vai falar sobre essa lei pra gente, que o nosso ex-presidente Michel Temer, eu tô com coisa com Temer, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Controla daí que ele dá um zoom, tá? Senão isso aqui a gente vai ficar agarrado o tempo todo. Obrigado pela participação, Dr. Rodrigo. Suas informações foram muito claras e importantes. Muito obrigado pela Eita, vai de novo. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. As suas informações foram muito claras e é muito importante a gente ficar por dentro de... Vai de novo. Obrigado, Dr. Rodrigo. É muito importante a gente ficar por dentro. Por dentro? Você tá anotando, Larissa, que eu tô falando por dentro? Nós estamos aqui de segunda a sexta. De novo. Nós estamos aqui na Record News de segunda... Espírito Santo.
Você assistiu Programa Inove-se com Charles Souza. Oferecimento. Sua internet sempre trava na melhor parte? Destrave. Assine Vivo Fibra. Unio Group. Orientação médica por telefone 24 horas.